Agora partiu português, né? Então, abro o livro de vocês, Português Buriti, lá na página 40, tá bom? Então, nós vamos trabalhar a página 40, 41, 42 e 43. Observe essa imagem aí agora. O que vocês notam? Vocês notam algum tipo de diferença? Hoje nós vamos falar sobre um tema que fala eu me lembro. Se eu me lembro é um tipo de recordação, né? Uma coisa que tá na memória de vocês. Então, olha só. Você gosta de lembrar momentos que já passaram? Eu gosto. Eu gosto de lembrar coisas e coisas que já se passaram, que ficam gravados na memória da gente, né? O que ajuda você a recordar? São fotos? É algum tipo de diário? São amigos? Porque normalmente eu, por exemplo, quando tenho amigos que eu não vejo há muito tempo, quando nós nos encontramos, nós vamos fazer o quê? Lembrar do passado, daquelas coisas que nós vivemos, daquelas coisas que nos marcaram, né? Estes amigos estão reunidos para repetir uma foto que eles tiraram há alguns anos atrás. Então, aquela imagem lá do início tá falando de uma mesma turma de amigos que tiraram uma foto. Olha só ela aí embaixo. Na foto à esquerda, eles estão o quê? Menores. E na foto à nossa direita, tá o quê? Maiores, né? Então, vocês vão observar essa foto e a imagem atual e vai circular 7 diferenças entre elas. O que está acontecendo aí nessas duas imagens que vocês estão vendo de diferente? Tá bom? Então, presta atenção, circula cada uma delas, tá bom? Isso se chama relatos de memória. Relatos de memórias. O que acontece? Geralmente, esses relatos de memórias são referentes a experiências pessoais de um tipo de personagem, que ao mesmo tempo é a pessoa que está narrando a história e é a própria autora dessa história, né? Dessa obra. O tempo, o espaço da ação são apresentados segundo o ponto de vista dessa autora, narradora e personagem. Por quê? Ela é, ou ele, né, dependendo da pessoa que está escrevendo, a pessoa é a própria autora dessa obra, ela é a própria narradora e a própria personagem. Ou seja, ela está relatando aquilo que está na memória dela, ela está relatando aquilo que ela passou, né? Entre os recursos empregados nesses textos memorialistas, nesses textos que nós lembramos aí da nossa memória, do nosso passado, nós temos a narração em primeira pessoa, que permite ao leitor se identificar como autor das memórias. Ou seja, quando você está lendo, está parecendo que é você que está contando essa história, né? Por isso que a gente fala que é na primeira pessoa. Você está lendo e aí parece que você está lendo aquela história, a sua própria história. Por isso que a gente fala que é na primeira pessoa, tá bom? O emprego de adjetivos, ou seja, de várias qualidades, né? Vários detalhezinhos. As pessoas vão lembrar que a pessoa que vai escrever vai lembrar desse detalhe, desse adjetivo, dessa qualidade, né? Para relatar também. E também o uso frequente do pretérito imperfeito. Aí eu coloquei alguns exemplos aí. Tia, mas o que é esse pretérito imperfeito? Presta atenção aí nas palavras. Pescava, havia, vinha. Está referindo-se a quê? No passado. Se hoje eu pesco, eu pescava. Então, se eu estou relatando alguma coisa do passado, eu vou relatar uma coisa que já passou. Então, tá se referindo ao passado. Por isso que tem esses exemplos aí. Pescava, havia, vinha, tá bom? Então, esses são tipos desse gênero de relatos de experiências, relatos de memórias, né? Como se fosse uma experiência vivida no passado, tá bom? Então, lá na página 42 de vocês, tem escrito assim, ó, um texto da pessoa que foi feita e com o título O Povo. Eu não vou ler o texto inteiro, vocês vão ler assim que terminar o vídeo para vocês sublinharem, fazer o que está pedindo aí no final, tá bom? Vou ler só a primeira parte
para vocês terem noção do que eu estou falando, do texto da primeira pessoa, que parece que quando você está lendo é você que faz parte da história, como se tivesse você contando essa própria história, tá bom? Então tá escrito assim: o polvo. Uma das minhas diversões preferidas quando menino era pescar. Às vezes, pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano, tapando-lhe as 2 extremidades com as mãos, e o pegava. Pesca mais fácil era arrastar camarão. Usava um cofo, que é uma espécie de cesto de palha, que vinha arrastando pelo fundo d'água, junto à areia onde os camarões ficavam, e os ouvia saltando dentro deles. Bem aí abaixo também tem uma imagem, né, dele fazendo todo esse processo. Ou seja, quando você está lendo esse texto, parece que você que viveu isso, né? Então, olha que interessante, ele vai contando vários detalhes, que é como se fossem os adjetivos, tá bom? Então, agora vocês vão terminar de ler esse texto e sublinhar aí embaixo, tá vendo, ó? Quando termina o texto, na página 43, tá pedindo algumas coisas para vocês, que é o que vocês vão responder, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido essa parte de relatos de memórias, tá bom? Se vocês tiverem interesse também, tenta escrever alguma coisinha a respeito daquilo que já passou, que marcou você. Aí você vai escrever como se você tivesse lá, tá bom? Por enquanto, é isso. Beijos, abraços, bom final de semana. Bom feriado. Quarta-feira nós estaremos de volta e não se esqueça da nossa aula online, tá bom? Na quarta-feira, às 2h50. Beijos para vocês. Bye, bye.